Palavra da Verdade, devocional de 1º de junho. Santificação, graça de Deus e responsabilidade nossa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Ver o Senhor será a experiência mais sublime jamais vivida pelo seu povo. Contemplar o Eterno em todo o seu fulgor, sem o perigo de sermos consumidos por sua santidade. Mas para que isto aconteça, é necessário que tenhamos o caráter transformado, pois o pecado não pode subsistir na presença do Deus que é fogo consumidor. Só os limpos de coração verão a Deus, como nos ensina Cristo em Mateus 5, verso 8. Sem santificação, portanto, ninguém verá o Senhor. Por um lado, sabemos que a santificação é uma obra graciosa do Deus que nos escolheu em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, refere-se a eles como santificados em Cristo Jesus, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. E no verso 30, ele afirma: "Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção." Em Atos 20, verso 32, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, Paulo declara: "Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados." Estas são apenas algumas passagens que se referem à santificação como graça divina. Por outro lado, há outros trechos da Escritura em que a santificação é apresentada como algo que temos que buscar. Aqui não há contradição, pois, uma vez regenerados, recebemos uma nova natureza e o Espírito Santo nos cela, exercendo seu poder em nós para a nossa santificação. Embora não tenhamos mérito, a santificação é um processo confluente, onde nossa vontade, uma vez santificada pelo Espírito, agora inclina-se para a lei de Deus. Além disso, nosso esforço é um instrumento que o Senhor Deus usa para cumprir seu propósito redentor em nós. É certo que Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, como está escrito em Filipenses 2, verso 13, parte B. Mas esta verdade não nos foi revelada como justificativa para sermos negligentes e passivos. Antes, pretende ser uma motivação para desenvolvermos nossa salvação com temor e tremor, como ele fala no verso 12. Pois não somos robôs, e o oposto de confiar em nossa própria força não é não fazer nada, mas fazer o melhor possível confiando naquele que nos fortalece. A graça fortalecedora do Senhor é, na verdade, uma motivação para empregarmos todo o nosso esforço na busca da santificação. Por isso, de um lado, nos diz o apóstolo: "Ora, é para esse fim, isto é, para a piedade, que labutamos e nos esforçamos sobremodo." E por outro lado, ele explica: "Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis." 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Nesta perspectiva, nosso esforço é uma expressão viva da fé salvadora. Por conseguinte, a santificação é tanto uma graça divina quanto uma tarefa humana. E a luta dos redimidos pela sua santificação é uma causa secundária e instrumental da ação santificadora do Deus de toda a graça que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, como nos diz Pedro em sua primeira epístola, capítulo 5, verso 10. Nós nos esforçamos, mas é Deus quem inclina o nosso coração e torna o nosso esforço efetivo e frutífero. Sem Ele, todo esforço seria inútil. Todavia, somos objetos conscientes da sua graça. É por isso que devemos perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e devemos fazê-lo com diligência e fervor, demonstrando assim toda a nossa confiança no poder de Deus que age em nosso interior, movendo nossa vontade. Pois a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança,
assim como ele é puro, nos diz João em sua primeira epístola, capítulo 3, verso 3. Uma frase que ouvi de autor desconhecido resume fielmente essa tensão entre a ação soberana de Deus e nossa responsabilidade no processo da santificação. Sem Deus, nós não podemos. Sem nós, Deus não fará. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.